poder começar, beleza? Grande João! Fala, grande Val, como é que você tá? Tudo bem, cara? E você? Tudo ótimo. Galera, vocês estão conseguindo escutar a gente bem aí? O áudio tá bacana? Tô te ouvindo bem aqui, João. Por aqui tá bacana também, tô te ouvindo legal. Bom, a princípio tudo certo, né? Bom, galera, olha só. Eu e o Val, né, a gente teve essa ideia de compartilhar aqui hoje através dessa live um bate-papo, né, a respeito sobre o mercado, a respeito sobre algumas abordagens do que diz respeito à nutrição, abordagem prescritiva, abordagem não prescritiva. Então, vai ser uma linguagem legal. Eu acho que, apesar de tantos, né, os estudantes quanto profissional de nutrição ter uma parcela grande aí de contribuição com essa live, eu acredito que qualquer pessoa possa estar assistindo, porque vai ter informações legais também, tá? Então, Val, se apresenta aí pra galera, quem é você, conte aí um pouquinho da sua trajetória pra gente iniciar de fato. Pô, que massa, João. Então, gente, boa noite pra vocês que estão aqui na audiência do João aí. Eu convidei muita gente da minha audiência pra cá, acho que daqui a pouco tá lotado de gente aí. Meu nome é Val Paz, eu sou nutricionista, sou educador físico também. Né? Minha primeira especialização foi obesidade e emagrecimento, e eu tenho especialização em nutrição esportiva também, que por muito tempo foi uma área que eu fui 100% apaixonado e dedicado somente à nutrição esportiva. Até eu passar por um momento de, digamos que, estresse pessoal na minha vida, sabe? Grande impacto emocional. E isso fez com que eu engordasse 20 quilos no período de menos de um ano. E depois de ter engordado esses 20 quilos, né, depois de sair de 6% de gordura para 20 quilos a mais, eu me deparei com alguns modelos dietéticos que antigamente faziam sentido e funcionavam para mim e não conseguia mais emagrecer. E aí foi devido a esse não conseguir mais emagrecer que eu comecei a ir buscar a resolução daquele problema em outros caminhos que eu nunca havia, digamos assim, um oceano que eu nunca havia navegado, né? E aí eu comecei a estudar neurociência e comportamento humano relacionado a dietas, a restrição alimentar. E aí eu encontrei um dado que me deixou bem assustado no começo, mas que depois começou a fazer muito sentido para mim, né? Que mostrava que 95% das pessoas no mundo que fazem dietas voltam a engordar. E aí eu comecei a entender que eu fazia parte daqueles 95% e que a resolução para que eu voltasse ao meu peso ideal não era fazendo dietas restritivas, e sim determinar qual havia sido o gatilho que tinha me feito engordar, por que eu tinha engordado, por que o meu comportamento alimentar, digamos assim, tinha mudado. E aí eu consegui ir mudando algumas coisas e melhorando dia após dia. E sem perceber, eu me vi 18 quilos mais leve. Quando as roupas que eu não usava fazia muito tempo começaram a caber. E consegui perder até 24 quilos. Isso sem o objetivo ser perder peso. Então, a partir desse momento, dessa experiência que eu vivi comigo, né, que foi uma busca de um autoconhecimento diferente, eu comecei a estudar e me dedicar a estudar isso. Me dedicar a estudar neurociência, me dedicar a estudar como o cérebro reage a dietas, como o cérebro reage a exercícios. E hoje, digamos que eu trabalho 100% dessa forma. Né? A gente marcou essa live para a gente ver como é que essas duas abordagens elas acabam interagindo. Né? Por que se fala muito hoje na questão de NutriCoach, de nutrição comportamental, que não pode ser prescritiva? O que acontece? Quando você se depara com um cliente que ele estava acostumado com aqueles modelos dietéticos, e você diz que a partir de agora não vai ter mais dieta, não vai ter mais papel, não vai ter mais... É um choque para ele. Então, para mim, confesso a vocês que quando eu comecei a estudar aquilo pela primeira vez, quando eu terminei minha primeira formação de NutriCoach lá com a Sofia Deran,
Depois fiz com a Luciana Lancha e o Lancha Júnior. Eu tentei por muito tempo ser 100% não prescritivo. Para algumas pessoas fazia sentido, para outras pessoas não fazia sentido. E o que é que hoje eu aprendi, né, com esse mais de 1 ano e meio nesse oceano aí de trabalhar com comportamento alimentar? Que a prescrição ela não precisa ser uma inimiga, né? A prescrição, na verdade, ela pode sim e deve ser uma aliada desde que você consiga conversar com o cliente que está ali e mostrar para ele que aquilo ali não é um gesso, que aquilo ali não é um quadrado que ele não pode sair. Né? Que aquilo ali eu gosto de dizer que é o seguinte, ó, isso aqui, imagina você tem uma trilha para percorrer, e a gente conversou agora sobre como é que vai ser essa trilha, e isso aí que eu estou montando junto com você, porque em nenhum momento eu ditei para você, eu montei junto com você. Imagina que é um mapa para você se guiar na trilha, para você usar quando você se sentir perdido. Então, acho que desse jeito faz muito sentido. Eu não gosto de chamar de prescrição, porque prescrição acaba que você inconscientemente está falando que é algo que é prescrito, que é algo que é ditado, que você tem que seguir aquilo. Eu gosto muito de chamar de sugestões. São sugestões, é um mapa para que você, quando estiver perdido, você acesse o mapa, lembrando que você não precisa ficar preso, você não precisa ficar engessado. Então, João, finalizando essa apresentação, hoje, o que acontece? Hoje eu diria, a galera pergunta hoje, você é nutricionista? Se sou nutricionista, sou educador físico, mas eu não me apresento como nutricionista. Hoje em dia eu diria que eu sou um cara que eu ajudo as pessoas a comerem e recuperarem a habilidade que elas têm de comer de forma natural, sem restringir nenhum alimento, comendo o que elas gostam de comer, desde que de forma consciente e sem culpa por causa disso. Acho que como apresentação eu já falei um bocado, né? Eu achei muito legal, assim, existem alguns pontos que, de fato, fazem total sentido nessa questão, né, em relação à parte de abordagens, e eu acho que o nosso papel, né, as pessoas que trabalham com saúde, e principalmente que trabalhamos com outras pessoas, né, que buscam qualidade de vida, né, melhorias de forma geral na saúde, na composição corporal, levar essa ideia, justamente, eu costumo chamar de, principalmente em relação à alimentação, né, de harmonia nutricional. Ou seja, é necessário que, independente da abordagem que a pessoa ela vai utilizar, no caso do nutricionista, no consultório ou não, que ela passe para o cliente, de fato, qual é a ideia central. É claro que a gente poderia passar horas falando de diversas ferramentas, né? Mas a ideia é, tipo assim, qual é a ideia daquela refeição, né? Ou qual é a ideia de uma alimentação como um todo? O que é uma harmonia nutricional? E dentro disso eu acho que cabe, né, perfeitamente como você falou, eu também acredito fortemente nisso, né, que a prescrição, né, ela pode servir como um mapa, e a pessoa pode seguir aquele mapa, mas ela pode fazer as próprias alterações, né? Uma vez que a gente acredita que uma sugestão ou mesmo uma prescrição ela é completamente flexível, e quando a gente passa essa ideia de harmonia nutricional, né, a ideia de algumas combinações, eu acho que tudo torna o processo mais fácil. Na verdade, Val, até meio que um desabafo, né, e uma coisa que eu às vezes não conseguia entender, principalmente, na verdade eu até entendo, né, mas principalmente o público leigo, é que quando surgiu essa ideia, né, esse conceito da nutrição comportamental, muita gente começou a caracterizar as abordagens como ou é prescritiva ou não é prescritiva, e tipo assim, qualquer modelo dietético, qualquer estilo de alimentação que não seguisse, por exemplo, uma linha comportamental, isso por parte de algumas pessoas, né? Mas eu ficava muito preocupado como que o público leigo iria entender isso, tipo assim, tipo, dieta engorda, ou dieta não serve mais para nada, ou prescrição, a pessoa tá perdendo tempo. Então, assim, acabava que as pessoas que tinham bom senso e que conseguiam unir essas estratégias ficavam que, não sei, talvez prejudicado, porque depende muito da forma com que isso é abordado, mas a maior sensação assim, que eu ficava era como que o público leigo ele pode
absorver essas informações. E para outra parte também, né, porque assim, vamos trabalhar com algumas estratégias do comer intuitivo, né, do mindful eating. Então a pessoa pensava assim, posso comer de tudo, então o que me der na frente eu vou comer, tipo, não tem critérios, né? Eu falava assim, nossa, como é que a pessoa vai absorver isso, né? Então é por isso que é importante essa divulgação de informação e conteúdo. Então, isso que você falou agora, João, o que acontece? Eu acho que, penso que muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive, eles têm uma mentalidade muito, como é que eu posso dizer, muito engessada. Porque, ou é, como você falou, ou é uma coisa, ou é outra coisa. Eu não posso estar ali no equilíbrio, no meio termo. Né? Porque o que acontece? O que a gente sempre falou, né? Muito antes até de se falar em comportamental, conheço você desde muito antes disso, e a gente sempre teve realmente a mesma linha de pensamento de dizer o seguinte, qual a melhor dieta? Ou qual a melhor, como é que eu posso dizer, caminho para se orientar um paciente, um cliente, o que seja, aquela pessoa que está pedindo ajuda ali na tua frente. O que ele consegue fazer, velho. O melhor caminho vai ser sempre o que ele consegue fazer. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E é por isso que eu bato nessa tecla, e assim, eu até falei algo segunda-feira que foi bem polêmico, e eu disse que o seguinte, a profissão de nutricionista ela não vai durar muito tempo. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sem profissão. Né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o mundo está o tempo todo mudando, a tecnologia está aí transformando profissões em outras, extinguindo profissões, né? E não é por isso que as pessoas vão deixar de ser profissionais. Então o que é que tem que acontecer? Né? No caso de profissionais, por exemplo, se tratando aqui de eu e você, eu consigo muito ter essa leitura e fazer a leitura de que você é um profissional apaixonado pelo benefício que você entrega às pessoas. Você é um profissional que você é apaixonado pela transformação que você promove. Então, quando eu digo que o nutricionista, essa profissão de nutricionista vai deixar de existir, é porque é o seguinte, eu estava conversando uma vez com o Maurício Benvenuti, você deve conhecer, o autor do livro Audaz, e ele me disse um episódio que foi isso que me fez refletir e falar sobre isso. Ele disse que recebeu lá no Vale do Silício o diretor da Embraer, a empresa que produz jatos aqui no Brasil, e ele perguntou para o cara vai ser o fim do mundo, né? Mas enquanto você conseguir entender de pessoas,
O que é que eu digo entender de pessoas? Cara, cada cliente que está na sua sala, cada cliente que está no seu consultório é um mundo diferente, é um universo diferente, é uma abordagem diferente. Então, muitas pessoas me procuram para fazer mentoria. Ah, mas eu queria saber o passo a passo de um atendimento. Não tem passo a passo, velho. Eu nunca sei o que é que eu vou fazer no atendimento. Eu só sei qual a primeira palavra que eu vou dizer depois que eu espero o cara falar 1 hora, 2 horas. Para eu entender o cenário que ele tá, para eu entender aonde é que ele tá, quais são as dores, as dificuldades, o que ele passou na vida dele, para eu poder começar a falar alguma coisa. Então isso a inteligência artificial não vai fazer, né? Então isso vai muito além de ser nutricionista, né? Faz muito tempo que se discute isso, que o nutricionista atual e o nutricionista, ou sei lá que nome vai ser chamado a gente num futuro, ele é muito mais um terapeuta. Ele é um terapeuta que ele cuida do comportamento alimentar daquele ser humano ali. Mas se ele não entender como a mente daquele ser humano funciona, como as emoções dele funcionam, por que é que ele faz aquelas coisas, né? Ele não vai conseguir ajudar aquela pessoa. E não precisava de um nutricionista. Um aplicativo faria isso se fosse simplesmente, eu quero saber quanto de proteína por refeição eu vou comer, quanto de carboidrato por refeição eu vou comer, quais são as opções. Isso o aplicativo faz. Para que ter um ser humano? Então, se a gente não conseguir ir além disso, a gente fica muito minimista, sabe? E o que é que acontece? Eu não lembro qual foi agora a autora que falou isso num dos livros que eu costumo ler. E ela diz o seguinte: você tem alguma dúvida que a pessoa que come fast food todo dia, ela sabe que aquele ali não é a melhor opção para ela ser uma pessoa saudável? Ela sabe. Ela tem certeza que aquilo ali não é uma opção saudável. Mas você concorda comigo que alguma coisa boa tem por trás disso porque ela continua comendo? Ela continua repetindo aquilo. Então tem algo de bom aí por trás. Então não é só ver o que a pessoa está comendo. É entender o porquê que ela está comendo isso. O que é que faz ela comer aquilo? Quando é que ela come? Como é que ela come? Entende? Então realmente eu posso dizer a você hoje que, tipo, pra gente conseguir ajudar as pessoas, a gente tem que entender muito de pessoas. A gente tem que realmente trabalhar muito bem a escuta ativa da gente pra gente conseguir entender o que aquela pessoa está querendo dizer pra gente, né? E a gente tem que saber fazer as perguntas corretas para que aquela própria pessoa ela saiba ter a resposta, porque geralmente ele tem a resposta. Muitas vezes ele não quer acessar, muitas vezes ele não está preparado para acessar, tem isso também. A gente tem que entender qual é o ponto, né? Qual é o degrauzinho da escada que o nosso cliente ele tá, porque muitas vezes ele nem sabe que tem um problema. Muitas vezes ele tem um problema, mas ele tem medo de resolver aquele problema. Então a gente tem que entender aonde é que eu tô, onde é que esse meu cliente tá, para eu conseguir fazer ele dar o próximo passo. Entende, João? Faz sentido isso para você? Eu acho que quando a gente começa a se preocupar, principalmente em entregar resultados, né, e principalmente fazer com que ocorra uma mudança significativa no comportamento da pessoa, isso conscientemente ou não está relacionado ao alcance dos resultados que a pessoa vai puxando, eu acho que nós teremos bastante mercado no futuro, né? E eu concordo 100% que eu acho que às vezes o que pode faltar, principalmente para as pessoas que estão iniciando, né? Eu percebo isso por estar no meio, né, na parte da graduação e ter muito contato com o estudante, é que às vezes as pessoas dentro de uma faculdade, né, e que ainda não tiveram vivência em atendimento, não viram ainda o mundo real, elas podem pensar que de fato existe algo engessado. Então por isso que essa preocupação, eu acho, na minha opinião, que ela é muito mais recorrente, claro que esses profissionais assim também, mas a partir do momento que a gente começa a justamente ter esse feeling, né, e essa flexibilidade de saber, olha, com esse cliente aqui, com o Flávio, eu vou fazer dessa forma, e com a Maria, ela pode funcionar talvez melhor desta outra forma. Eu acho que isso também, nenhum tipo de software, nenhum tipo de tecnologia aí vai ser capaz de fazer. E claro que, assim, nossa outra característica muito importante na nossa área, que diferente das outras áreas que envolvem ciência, a gente tem até hoje, por exemplo, muita tecnologia ajudando o profissional de nutrição, ajudando até o próprio profissional da educação física, mas a gente tem muita tecnologia também que
são mais fundamentadas em marketing e pseudociência do que exatamente algo que pode ser útil. Então, cada vez mais que a tecnologia ela vem ganhando espaço no cenário mundial, isso para as áreas da saúde, isso também abre margem para tecnologias, né, com mais intenções no sentido de visando lucro e visando completamente o ganho financeiro do que propriamente ajudando as pessoas. Então, existe esse ponto aí que é fundamental, até como acho que a Betânia falou aí, né, uma palavra que é essencial e eu geralmente finalizo os meus cursos, né, com 10 passos assim, do que o nutricionista precisa para ter sucesso na carreira e para justamente conquistar o mercado. E a primeira dica que eu falo é empatia. Então, tipo assim, poxa, se entregue realmente para aquela pessoa que está ali, sabe? Seja empático, se mostre verdadeiramente preocupado em ajudar aquela pessoa e com certeza dessa forma, eu acho que nenhum software, nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de fazer isso. Isso. Concordo plenamente com você. E o que que acontece? Ser empático, João, buscando a empatia com aquela pessoa, é que aquela gente trabalha aquela frase, esqueci agora de quem é, que diz assim, que os portões da mudança eles não se abrem de fora para dentro, eles só se abrem de dentro para fora. Então não adianta a gente querer abrir aquele portão, porque a gente não vai abrir. As pessoas elas só vão conseguir a mudança quando elas quiserem realmente mudar. E elas só vão querer realmente mudar quando elas não se sentirem pressionadas, né? Elas só vão tomar essa iniciativa quando aquilo for algo confortável. E só vai ser algo confortável quando deixar de ser conflitante. E a partir do momento que alguém me cobra, por exemplo, quando é que você vai emagrecer? Pô, você tá tão bonita, mas você não emagrece. Quando é que você vai emagrecer? Quando é que você vai fazer uma dieta? Inconscientemente, o cérebro humano ele já recua, ele já entra em modo de defesa. E ele faz com que a pessoa tome, racional agora, a decisão contrária. Está me fazendo mal, eu não quero esse caminho, eu vou escolher outro caminho, então eu não vou emagrecer. Então eu tenho vários relatos de pessoas que disseram que só conseguiram emagrecer quando pararam de ser cobradas quanto ao tal emagrecimento. Entendeu? João? Oi, 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 oi. Acho que deu uma travada gigante aqui. O João, você tá aí? João? O João? Cadê o João? João.
Eu vou ter que sair aqui para ver qual é. O cérebro humano ele já recua, ele já entra em modo de defesa. Galera, pega o papel e caneta aí, ó. Suplementos de carboidratos. Entra em modo de defesa. E ele faz com que a pessoa... Galera, pega o papel e caneta aí, ó. Galera, pega o papel e caneta aí, ó. E ele faz com que a pessoa... João? E ele faz com que a pessoa... Tá dando pau violentamente aqui. E ele faz com que a pessoa... E ele faz com que a pessoa... E ele faz com que a pessoa...